Boa noite. A Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Hoje é dia de jornalismo, hoje é dia do Relâmpago a Mais com o Maurício Bastos, esse grande profissional que vai aqui comentar tudo o que aconteceu de importante no Brasil e no mundo para que você possa ficar bem informado. E informação é aqui na Rede Relâmpago, isso você já sabe por muito tempo. Gente, olha, começamos a live há um pouco tempo atrás, mas só que deu alguns problemas técnicos e agora a gente está voltando aqui com a live do Relâmpago a Mais. Já já o Maurício Bastos está por aqui para poder compartilhar conhecimento com a gente. Obrigado a todos que vão entrando, que vão curtindo a Rede Relâmpago e seus programas. Está aqui o Maurício. Deixa eu já chamar. Muito bem, já chamei. E agora nós vamos aí dividir o... Melhorou a beça. De novo. Ainda tá meio travada essa tela, a imagem pausada. Gente, olha. Muita... Eu não sei o que é, mas a qualidade da internet hoje está pegando a gente pelo rabo. Maurício, a galera de casa consegue ver, consegue... Bem também. Vamos ver se a galera de casa aí se manifesta. Bom, seguinte, hoje um dos assuntos que a gente tem a tratar, aliás, um grande assunto, é a eleição presidencial, né? Ontem a gente elegeu o novo presidente da República para 2023 assumir. Aí, se ele quiser ser reeleito, ele vai lá se candidatar. Também ficou na segunda posição, não conseguiu a reeleição. Acertada. E o Maurício Bastos vai dizer já sobre o assunto, vai fazer os comentários em relação a essa... Foi muito sobre o Jair, mas ficou naquela... ficou bem justinha. E o justinha do Partido dos Trabalhadores, fundou em 1980, em abril, logo após a lei da anistia, em 1979, onde uma greve organizada pelos sindicatos locais, inclusive o sindicato que era presidido pelo Lula. No terceiro dia em São Bernardo do Campo. A informação foi imediatamente repassada à imprensa pelo bispo católico Dom Paulo Evaristo Arce, que apoiava o movimento de combate à ditadura. Sabiam disso? Eu estou contando história aqui. O Lula passou 30 dias, gente, 6 dos quais em greve de fome na carceragem do Departamento de Ordem Pública e Social, DOPS, enquadrado na Lei da Segurança Nacional. Pois é, depois foi solto, nascido em 1940. E aí, a partir daí, ele começou a sua vida com os sindicatos. Do Bolsonaro, Lula, presidente da República, por favor, seus comentários sobre a eleição de ontem. Oi, Vitor. Então, eu ouvi bem pouco da... Bom, com uma liderança também popular, tão popular quanto Luiz Inácio Lula da Silva, que é Jair Bolsonaro, a gente tem de volta o Luiz Inácio Lula da Silva pro seu traz é um retrato fiel da polarização do nosso país, né? Enfim, levando em conta a quantidade o universo de eleitores que o nosso país tem, a diferença foi realmente muito pequena
entre as duas estão vivos aí em meio à nossa e se desenha aí para os próximos dias, as próximas semanas, para os próximos meses. E o que acontece é que se desenha um terceiro turno, uma disputa fora do campo eleitoral, e essa disputa envolve a participação dos seguidores de Jair Bolsonaro. Hoje a gente acompanhou ao longo por meio do movimento bom destacar, e os próprios caminhoneiros em relação ao que está sendo adotado nesse momento. Muitos grupos de caminhoneiros consideram a interrupção de estradas, de rodovias, um movimento antidemocrático, paralisar o fluxo de mercadorias, o fluxo de pessoas. Hoje pela manhã a gente teve informação de bloqueios aqui no interior do estado do Rio, na rodovia Presidente Dutra, ali na altura de Barra Mansa, pediam até passagem de ambulância, para você ter uma ideia, né? E aí isso acaba gerando uma certa antipatia, até mesmo por simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. O temor é que esses movimentos se intensifiquem ao longo aí dos próximos dias e também de que esses movimentos aí, os responsáveis, na verdade, cada um dos caminhoneiros envolvidos na paralisação, aí sendo abordados pela Polícia Rodoviária muito grande no bolso desses caminhoneiros sociais, também um movimento de inconformismo. Houve, de alguma forma, algo Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é um movimento também que acontece dos simpatizantes de Bolsonaro nas redes sociais. O que a gente não viu a reeleição, ele até agora não se posicionou, havia expectativa nas quintas-feiras, né? Ela seria realizada nessa segunda-feira como uma forma de se posicionar a respeito. Normalmente, quando é anunciado o resultado do Tribunal Superior Eleitoral após a contagem, a totalização, a finalização da contagem dos votos, o candidato derrotado, num ato democrático, liga para o seu oponente, para o vencedor da disputa, reconhecer a derrota, enfim, ao próximo presidente, ao próximo mandatário, algo que não aconteceu. Ao longo do dia foi aguardada aí alguma manifestação, algum posicionamento oficial do governo, de algum ministro. Pouco por volta, no final da tarde, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o filho 01, Flávio Bolsonaro, o senador eleito aqui pelo estado do Rio de Janeiro, eleito não, ele não participou dessa disputa, ele chegou à metade com um tweet numa rede social, publicou um governo, mas palavra do presidente Jair Bolsonaro até o momento, nenhuma. Pois é, não temos ele enfim, necessários, e
candidato que perde, ele geralmente assume a derrota e o presidente, né, a pessoa que ganhou, de repente, desafeta o que está acontecendo agora, porque, na verdade, os jornalistas, a mídia, todo mundo já espera, nem espera mais que o Bolsonaro agradecendo os votos, é claro, aos seus eleitores, o que é muito importante, eu acredito. Está acontecendo em 16 estados, pelo menos, esse bloqueio das rodovias, do qual já Maurício muito bem exemplificou. Para poder fazer bloqueios, manifestações, contestando os votos, a derrota do país, né? Vitor, só para todos os pontos de bloqueio sejam liberados imediatamente. A gente está acompanhando aqui num grupo de comunicação da Polícia Rodoviária Federal que ainda há uma série de bloqueios a todo instante. A situação das estradas, por exemplo, a gente tem aqui, segundo o último boletim divulgado às 7h30 da noite, a BR Caxias na altura do quilômetro 119, bloqueio parcial, na BR-356, no interior do estado do Rio, em Itaperuna, no noroeste do estado também, bloqueio total, em Campos, na BR-101, rodovia que liga ao sul 70, na BR-101, no trecho sul, na rodovia Rio Santos, em Itaguaí. E siga alternando aí a passagem dos motoristas. A Polícia Rodoviária Federal, por enquanto, apenas acompanha. Na BR-101, também aí na movimentação, no fluxo de pessoas. Na Rio Santos, em Angra dos Reis, na altura de Japuíba, também há bloqueio, assim como em Mambucaba, na rodovia Rio Santos. Na Rio Teresópolis, quilômetro 76, há bloqueios. No quilômetro 89 também em Teresópolis. Na Dutra, 3 pontos de bloqueio em Nova Iguaçu, um em Queimados, um em Volta Redonda. Estradas estaduais, estados como São Paulo, por exemplo, São Paulo tem uma malha estadual robusta, muito grande, né? Do dia está sendo feito realmente um movimento. Uma eleição que foi Pois é, as duas rodovias mais importantes do país, rodoviárias, aliás, mais importantes do país, aqui é a rodovia do Rio e lá no São Paulo do Tietê, estão trocando as passagens das pessoas, passageiros que já compraram essas passagens. Ele ordenou que os manifestantes se abstenham de fechar total ou parcialmente as vias, depredar a rodovia ou seja um movimento de manifestação democrática, o que eu não acho, porque se é em a urna representa um resultado democrático.
elegeu a maioria dos votos. Então, ele diz o seguinte: dessa liberdade seja pacífica, sem armas, não frustre ou ferir direitos queira dialetar. Destacou muito bem aqui essa posição em relação aos caminhoneiros. Então, que façam então manifestação, mas que façam de forma ordeira e em um local próprio, que não possam prejudicar absolutamente nada o funcionamento do país. Olha, gente, o que foi legal, né, nisso tudo Brasil, então chegarem próximo ao Brasil. Para ter uma ideia, o presidente da Rússia e o da Ucrânia, que estão lá brigando, duelando lá, os dois apoiaram e parabenizaram o novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é o seguinte, tem muitos chefes de Estado que já ligaram para o presidente Lula. Na sede do TSE, acompanhando a eleição. E aí o que acontece? Depois que veio a confirmação de que o Lula vencia o Bolsonaro, eles começaram a ligar para os representantes, para os presidentes, enfim, primeiros-ministros, chanceleres, para poder chegarem e parabenizar. Essa medida representa tipo um muro em relação a qualquer tipo de golpe, a qualquer tipo de golpe ao golpe. Né? E já ficou tudo certo. Gente, olha, está tendo um problema aqui de conexão, não sei se o Maurício consegue me ouvir direitinho, mas estou te ouvindo. Vamos pausar Eu estou te ouvindo, inclusive eu vi parte da tua explanação a respeito da aproximação aí com o anúncio da eleição do presidente Lula, né, de líderes internacionais. Você falava aí de um muro que está sendo erguido, né, contra qualquer possibilidade de golpe, né, mas ao mesmo tempo é um muro que está sendo derrubado contra o isolacionismo. Né? Durante esses 4 anos o Brasil se manteve isolado da comunidade internacional, dialogando apenas com alguns representantes, com alguns governantes de países bem pontuais. A comunidade internacional não aceitava a postura, a forma como o presidente atual Jair Bolsonaro se impunha. A gente não fala aqui em relação à postura, ao modo de falar, ao não saber falar idioma, mas a forma como, por exemplo, especialmente é tratada a questão ambiental, a questão aí a relação entre o Brasil e os demais países da comunidade internacional, especialmente a União Europeia e também por meio da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, divulgou um comunicado congratulando Lula pelo resultado e se colocou à disposição, dando total apoio aí ao futuro presidente da República. Oi, Maurício, agora eu não consigo te ouvir. Eu acho que tá bem ruim, gente. A gente não consegue uma conexão bacana aqui na internet, na live de hoje, infelizmente. Né? Tá pausando, tá o tempo todo. Vamos lá, vamos tentar de novo. Oi, Maurício, me ouve bem? Te ouço bem. Você me ouve? Ótimo. Melhorou. Ótimo. Maurício, então, realmente é um muro de segurança, né, na verdade. E não aquele muro que tinha antigamente, né, com o Bolsonaro em relação aos países, em relação a qualquer coisa de meio ambiente, a qualquer coisa de protecionismo ali, para a gente poder ter uma relação legal com os outros países. Isso foi bacana, viu? Isso foi bacana, foi legal. Eles pegarem um grupo, fazerem um grupo para proteger o Brasil nesse momento da democracia, onde a democracia foi plena e foi muito legal, muito bacana. Olha, gente, isso se qualquer um dos dois tivesse vencido, tá? Isso aí a gente não tem nada, a gente simplesmente está comentando aqui que realmente foi bacana o processo democrático.
democrático que ocorreu. Inclusive, vamos dar parabéns aos governadores, né? Ontem, 12 governadores conseguiram se eleger no segundo turno. Em Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. Em Amazonas, Wilson Lima, do União. E na Bahia, o Jerônimo Rodrigues, do PT. No Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. No Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSDB. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB. Em Pernambuco, a Raquel Lira, do PSDB. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também tucano. Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do União. Em Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos Republicanos. E em Sergipe, Fábio Bittigieri, do PSD. Parabéns a todos eles por terem vencido o segundo turno em seus estados. Parabéns. Vitor. Gente, o presidente Jair Bolsonaro até agora não se manifestou, viu? Tá boca fechada. Maurício, quando que ele vai falar para você? Vamos lá, vamos tentar fazer um bolão. Você acha que vem amanhã um pronunciamento? É possível que sim, até amanhã é possível que haja um pronunciamento. Importante destacar, tem uma informação que eu estou acompanhando agora aqui no Jornal o Globo, que o vice-presidente atual, o general Mourão, Hamilton Mourão, que foi eleito senador da República pelo Rio Grande do Sul, o general Mourão saudou o vice-presidente eleito na chapa de Lula, o Geraldo Alckmin, do PSB, ou seja, houve uma aceitação por parte dos candidatos a vice-presidente. O Mourão mandou uma mensagem para o Alckmin reconhecendo o resultado da eleição, atitude que até o momento não foi aceita pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. O que a gente também está observando é um isolamento interno do presidente Bolsonaro relativo aos seus assessores, aos nomes mais próximos dele durante esses 4 anos. Bolsonaro, que após o resultado se isolou dentro do Palácio da Alvorada, saiu sem falar com a imprensa do Palácio Alvorada, foi até o Palácio do Planalto, voltou da mesma forma, sem conversar com os jornalistas, sem aparecer no cercadinho, sem se manifestar nas redes sociais, sem falar uma palavra sequer aos jornalistas. O presidente Jair Bolsonaro ele tem enfrentado uma certa resistência, inclusive de nomes próximos a ele. E um sinal que é muito interessante, né? Ontem mesmo, durante o discurso da vitória, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro de Jair Bolsonaro durante boa parte desses 4 anos, ministro da Infraestrutura, ele, no discurso, quando foi questionado a respeito da relação com o governo federal, se colocou à inteira disposição do presidente Lula, quebrando aí essa sequência odiosa, né, de tratar oponentes políticos, oponentes no campo ideológico como inimigos, ou seja, a gente está aí para negociar para o bem da população, para tratar, para cuidar bem das pessoas, o governador cuidando da população de São Paulo e o presidente da República cuidando da população em âmbito nacional. A gente está vendo, então, uma disposição, uma pacificação. É um movimento importante que acontece nesse momento com a saída de Bolsonaro e a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em seu discurso ontem falou em um governo para todos, incluindo setores da sociedade que têm sido aí apartados das relações sociais, do protagonismo social ao longo dos últimos tempos, um discurso de conciliação que a gente tem observado, que a gente tem acompanhado aí, tanto discurso logo após o anúncio, né, num hotel na região central de São Paulo, como o discurso que ele fez em cima do trio elétrico na Avenida Paulista, diante do Museu de Arte de São Paulo. Então, a gente está vendo uma mudança de ares, um movimento de distensão. A gente espera que esse movimento seja também aceito pelos seguidores do atual presidente, para que a paz volte aí a reinar no Brasil, depois de tanto tempo de atrito, né, tantos meses, 4 anos aí de tensão constante, que seja um momento de respiro daqui para frente. Que Deus ouça suas palavras, Maurício. Olha, a gente não aguenta mais, né? O pessoal que pega e fica brigando nas redes sociais por um candidato, por outro, né? E a gente recuperar, gente, olha só, falando da bandeira nacional, muitas pessoas se manifestaram na internet. Eu sou a favor mesmo, que a bandeira não é de um candidato, gente. O candidato Lula tinha a bandeira, né? Tem lá a bandeira do PT, partido dele. O
O Bolsonaro tem a bandeira do PL, que é o partido dele. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional, um símbolo que pertence a todos os brasileiros. Tanto ao Lula, quanto ao Bolsonaro, tanto a mim, ao Maurício, a você de casa. Então, quer dizer, não é uma bandeira que, tipo, você andasse na rua com uma bandeira assim, as pessoas olhavam para você e falavam assim, ih, é bolsonarista. Você é bolsonarista, você torce para o Bolsonaro, você é mito. Não, não é isso. Isso a gente aprende na escola quando a gente é pequenininho. Então, por favor, coloque isso para frente aí nos seus grupos familiares. Gente, a bandeira nacional é um símbolo nacional, assim como o brasão de armas, assim como vários outros símbolos. A camisa, coitada, a camisa da CBF, agora a gente pode usar ela sem problema nenhum para torcer para a Copa, né? Porque a gente não podia comprar uma camisa amarela do Brasil. Com medo de ser confundido. Porque a gente poderia ser, não, você torce pro Bolsonaro. Que Bolsonaro, rapaz? Eu tô torcendo pro Brasil. É Copa do Mundo e tal. Enfim, gente, graças a Deus a coisa se tornou normal. Porque é bem fácil, assim, pegar a camisa da seleção e vou botar, isso quer dizer que me representa. Nada a ver. Todos nós amamos o Brasil e amamos os símbolos brasileiros, não de pessoas. Olha, um dos discursos que o Luiz Inácio Lula da Silva fez ontem foi deu destaque para a economia, viu? Afirmou que pretende combater a pobreza e dar especial atenção aos mais pobres e promover desenvolvimento inclusivo. Ao longo da campanha ele mencionou algumas medidas que pretende tomar para a economia, que parece que é o principal, é o pilar aí do seu governo. Em seu primeiro discurso afirmou que o combate à fome e à miséria vai ser o compromisso número 1 do governo. Disse o seguinte, abre aspas, nosso compromisso mais urgente é acabar outra vez com a fome. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens e mulheres e crianças desse país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Fecha aspas. Ele ainda diz manter o valor do benefício do atual Auxílio Brasil para R$600 ainda, prometeu um adicional de R$150 por criança até 6 anos, e retornar com o antigo Bolsa Família, que foi revogado pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta também vai ser encaminhada para 2023 para que ocorra um benefício médio de R$405 ainda. E a ordem é acabar com o teto de gastos, para poder fazer com que o mecanismo possa fluir. Além disso, tem tabela de imposto de renda, até R$5.000 a pessoa não é isenta do imposto de renda, e muitas outras que a gente só tem como ver, é claro, a partir do dia 1º de janeiro, assim que começarem as coisas começarem a fluir, começarem a andar. Maurício, em relação à economia, né, a gente tem que mexer realmente, né? É difícil ir no supermercado, a cesta básica tá bem cara, e não dá para a gente ter isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? Verdade, há uma preocupação em relação à cesta básica, né? Enfim, ao preço dos alimentos, e há uma preocupação, inclusive, anterior à posse do presidente, né? Que é como vai ser o comportamento do mercado, principalmente em relação ao valor do dólar e também como vai se comportar a questão do petróleo, né? O preço do petróleo, o preço dos combustíveis nos postos, né? Com a vitória do presidente Lula, o dólar despencou e fechou a R$ 5,166. Houve uma subida aí no índice da Bolsa, o índice B3, né, da Bolsa de Valores de São Paulo, e a expectativa total para os próximos anúncios que serão feitos aí pelo presidente Lula, especialmente na escalação do time que vai jogar junto com ele a partir do dia 1º de janeiro. Né? A equipe econômica que vai ser definida, ministro de Minas e Energia, são nomes que impactam em todo esse movimento de mercado, especialmente no preço dos combustíveis, né? E como vai se comportar aí o presidente da República, que foi eleito com o apoio de todos os setores, uma grande coalizão, não foi apenas a esquerda
que reconduziu Lula ao poder novamente. Lula contou com o apoio de empresários, teve como principal auxiliador nessa missão o vice-presidente, agora eleito, Geraldo Alckmin, teve gente do mercado financeiro, Armínio Fraga, ministros que ajudaram a implementar o Plano Real, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso estiveram juntos aí nessa missão de levar novamente Lula nesse duelo com Bolsonaro, reconduzir Lula à presidência da República, ou seja, o mercado, de alguma forma, se anima, tem boas expectativas em relação à volta de Lula ao poder e para quebrar essa sequência, esse ciclo de estagnação da economia, apesar de se falar de superávit, né, mas de superávites muito pequenos, que são praticamente insignificantes, né? É algo ao qual o atual governo se apega, né? Não, a gente tem resultados positivos, né? Mas ainda o desemprego é muito grande e nessa expectativa que vive aí o mercado financeiro em relação à volta do presidente Lula. Olha, graças a Deus, né? O dólar baixou realmente. 5,16, baixou hoje. 5,16, despencou. Vamos ver o que vai acontecer. Se Deus quiser, tudo vai ficar legal. E o dólar caindo, gente, para vocês de casa entenderem, o dólar caindo valoriza a nossa moeda, o real. Então, quanto mais o dólar estiver mais baixinho, mais o real fica, na boa. E aí, valoriza a moeda. A inflação vai valoriza a moeda, diminui preços de commodities, né, de uma série de produtos que necessitam de importação, né, é um resultado que impacta na nossa vida diária, sem dúvida. Sim, com certeza, com certeza. Valorização da moeda. Olha, o seguinte, gente, para o pessoal que ficou preocupado aí no Instagram, né, Michele Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, disse que segue firme, né? O que aconteceu? Tudo repercutiu porque a primeira-dama ela não estaria mais seguindo Jair Bolsonaro na conta do Instagram. Como hoje nós temos aí modernização, lance de mídias sociais, acaba sendo tão importante, um fato como esse, o marido não seguir mais a esposa não seguir mais o marido, daria um certo problema, vamos dizer assim, né? Uma polêmica, uma fofoca dentro dos bastidores aí políticos. Mas que, na verdade, é o seguinte, como ela disse, olha, ela disse que é o seguinte, eu vou até reproduzir aqui a fala dela, ela colocou no story do Instagram, colocou o seguinte: esclarecendo a matéria de hoje sobre o meu marido ter deixado de me seguir no seu Instagram, conforme o Jair explicou em diversas lives, quem administra essa rede não é ele. Eu e minha esposa conseguimos firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando, na alegria e na tristeza. Que Deus abençoe nossa amada nação. Esse foi o pronunciamento de Michele Bolsonaro em relação a não seguir, o Jair não ter seguido mais a conta dela. Ela falou que não é ele que administra. Há um possível, não estou dizendo aqui que né, não quero falar sobre fake news, parece que andam brigados lá, o pessoal da família e tal, tudo mais. Quem faz realmente a administração da conta do Jair Bolsonaro é o filho dele, é o Carlos Bolsonaro. Por muitas das vezes, ele que escreve ali para o pai. Né? Enfim, está lá colocado e ela postou, né, dizendo que não tem nada ruim, está tudo bem e está tudo certo. E vamos que vamos. Bom, é um histórico, né, Vitor? Há um histórico e há um histórico, quem convive aí, quem é próximo da família Bolsonaro, né? Há um histórico de dificuldade, de problema de relacionamento, envolvendo especialmente o filho 02, né? O Carlos Bolsonaro, que é quem de fato administra as redes do presidente Jair Bolsonaro e comanda toda a estratégia digital do presidente da República. Ele é uma pessoa extremamente explosiva e de relacionamento muito difícil, é o que as pessoas que convivem diariamente com ele afirmam, e quem lida com ele, né, quem lidava na Câmara dos Vereadores, ele se licenciou da Câmara de Vereadores do Rio para poder tocar o digital da campanha de Bolsonaro, mas o fato é que enfim, são rumores, né? Não há nada confirmado, até porque ninguém vai confirmar isso, que esteja acontecendo uma briga, uma
enfim, um desentendimento interno entre Carlos Bolsonaro, administrador das contas de Bolsonaro, e a esposa do presidente da República, Michele Bolsonaro. Pois é, olha que coisa, né? Tem até... Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né, Maurício? Ainda tem coisa aberta aí. Tem pano para manga isso aí, hein? Vamos falar o seguinte, vamos falar do Flamengo também, gente. Olha, esse final de semana o Flamengo conseguiu vencer a Taça Libertadores da América pela terceira vez, com uma campanha irretocável, viu? Foram 12 partidas, 11 vitórias e um empate invicto. O Flamengo foi lá em Guayaquil no sábado, 5 da tarde, jogo sensacional, né? Jogo com muitos lances de ataque, não, um jogo bem estratégico. O Filipão, lá, técnico do Atlético Paranaense, jogou lá um trinco legal, começou a atacar o Flamengo logo de início, mas aí numa jogada do Everton Ribeiro, que cruzou, fez o cruzamento para a área, o Gabigol foi lá, aliás, Gabigol fazendo em todas as finais recentes que o Flamengo participa de Libertadores, sempre deixa o dele, né? Inclusive é o jogador que faz os gols das finais. Contra o River Plate fez os 2, contra o Palmeiras, que foi aquela derrota, o gol do Flamengo foi feito por ele, e no sábado o gol contra o Atlético Paranaense foi dele também. Tá aí, tricampeão Flamengo, tricampeão da Libertadores, agora aguarda o Mundial começar, que vai ser só no ano que vem, para poder ver se enfrenta realmente o todo-poderoso Real Madrid. O que você achou do jogo, Maurício? Olha, eu vou te falar que eu não vi o jogo todo, mas eu vi o momento do gol e o Gabigol sempre oportunista, fatal, apesar do comportamento instável que ele apresenta, né? Comportamento, não falo nem em relação à técnica, né? O que ele apresenta dentro de campo, mas ele é um cara muito explosivo, né? Mas ele é decisivo, ele é definitivo, ele é decisivo na hora em que o Flamengo necessita de um resultado, e ele brilhou, foi o nome da partida, juntamente com o Everton Ribeiro, que é outro cracaço, outro nome fundamental para esse elenco rubro-negro, né? O que o Flamengo guarda de melhor desde os tempos de Jorge Jesus, com o Arrascaeta da mesma forma, que é uma espécie de cérebro desse time, né? Mais do que merecido, ninguém duvidava que o Flamengo não seria campeão da Libertadores também. Agora, Mundial são outros 500, né? Pois é, ainda tem muita coisa ainda para rolar, parece que vai vir reforços, tem que se reforçar, enfim. Mas parabéns ao Flamengo, parabéns à torcida rubro-negra, que trouxe mais um título para o Brasil. Gente, o Relâmpago a Mais vai ficando por aqui, é claro, parabenizando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, o próximo presidente, aliás, da República, já está aí eleito, né, vai assumir no dia 1º de janeiro de 2023, e que Deus abençoe também esses próximos dias aí, que Jair Bolsonaro possa ter um bom discernimento para poder passar. Tem equipe aí que faz a transição, né? Então tá uma polêmica danada, tá uma confusão aí para saber se vai dar certo, se não vai, como é que vai ser. Aí a presidente do PT já está dizendo, não, vai dar tudo certo, a gente espera que essa transição seja muito boa, que não precise chamar ninguém para poder interferir ou intermediar, enfim. Vamos torcer para que tudo dê certo, porque esse Brasil vá para frente. É o que a gente imagina. Maurício, muito obrigado. Meu grande abraço, meu amigo. Por favor, suas considerações. Um abraço, Vitor. Obrigado mais uma vez pelo convite. Só trazendo uma última informação que chegou agora aqui, enviada pela comunicação do Ministério Público Federal. O MPF emitiu uma nota sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal contra o fechamento de rodovias. Vou ler a nota na íntegra que chegou agora. O MPF acompanha com atenção o cumprimento das decisões proferidas pela Justiça Federal em regime de plantão, que autorizaram o poder público a adotar todas as medidas necessárias e suficientes ao resguardo da ordem pública e da livre circulação de veículos nas rodovias, acostamentos, em seu entorno, praças de pedágio, principalmente segurança dos pedestres, motoristas e dos próprios participantes de tentativas de fechamento das estradas no estado do Rio de Janeiro. Então há uma decisão da Justiça que determina que a Polícia Rodoviária Federal acabe imediatamente com esses bloqueios, que retirem das pistas esses manifestantes
que tem, né, esses atos considerados antidemocráticos têm impedido aí a passagem de veículos nas principais rodovias do país. A gente lembra, né, que é o segundo episódio aí envolvendo a Polícia Rodoviária Federal nesse processo eleitoral no domingo de eleição, um ato que gerou muita suspeição e muito inconformismo, né, são as blitzes realizadas aí em estradas por vários estados do Brasil, especialmente no Nordeste, que retardaram o acesso de eleitores às zonas eleitorais para depositarem aí seus votos. Aqui no Rio de Janeiro houve congestionamento recorde, com ações também de fiscalização da PM, não só da PRF, né, também da Polícia Militar. Isso levantou suspeição por parte de muita gente a respeito dessa atitude. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, prometeu investigar de forma firme a partir dessa semana definida aí a eleição presidencial, mesmo que não tenha influenciado no resultado, a investigação vai continuar e a gente vai acompanhar o desdobramento dessas investigações. Verdade, olha, e que tudo termine bem, por favor, né? Que tudo fique bem. Pessoal, olha, um beijo para vocês, um abraço bem grande. E esse foi o Relâmpago a Mais com o jornalista Maurício Bastos aqui. Eu agradeço novamente, mais um Relâmpago a Mais. Para todos que entraram na live, para todos que ficaram na live, para todos que vão ver depois lá no nosso canal da Rede Relâmpago no YouTube, fiquem bem. Uma excelente noite a todo mundo. E a gente volta amanhã com mais uma programação sensacional aqui da Rede Relâmpago e suas lives queridas. Porque aqui é mais que lives. Aqui nós compartilhamos conhecimento. Uma excelente noite a todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.